Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 26 de novembro de 2024, terça-feira, estamos aqui meditando na palavra de Deus, falando aí sobre a natureza espiritual, a natureza do homem natural e do crente carnal. Estamos falando aí já há alguns dias. Se você continuar, você vai compreender algumas coisas, tá certo? O texto nosso hoje é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? O capítulo 2 de 1 Coríntios, do versículo 6 ao 16, Paulo vai falar sobre a natureza espiritual, a sabedoria espiritual e a sabedoria natural. Esse texto aqui, Paulo aqui está tratando aí dessa natureza espiritual, a gente entender essas verdades da palavra de Deus, essa diferença entre espiritualidade e naturalidade do ser humano, tá certo? Eu estou falando da espiritualidade bíblica, tá certo? E o texto do versículo 9 do capítulo 2 de 1 Coríntios começa dizendo assim: está escrito. Paulo falando dessa natureza, dessa sabedoria espiritual, ele vai citar aqui o Velho Testamento, onde os profetas falaram. Esse texto aqui ele está citando lá o profeta Isaías, quando Isaías disse, está escrito, e outros profetas vão dizer também. Então, quando Paulo está citando esse texto do Velho Testamento, dizendo que está escrito, ele está falando da inspiração, das coisas reveladas aos profetas que ainda não haviam sido reveladas naquele contexto. E Paulo cita aqui porque ele está falando, olha, aquilo que está escrito é o que está acontecendo, é isso que ele está querendo nos dizer. Mas quando ele diz está escrito, ele está confirmando a palavra. Isaías, quando ele aponta exatamente para essa justificação pela fé que Paulo entendeu tão graciosamente, tá certo? Então, ele vai estar afirmando essa verdade através da citação do Velho Testamento. E o versículo 9 vai continuar dizendo: nem olhos ouviram, nem ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos ouviram, né? Legal. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tá certo? Então, quando Paulo destaca ainda aqui o Velho Testamento, nesse versículo todo, ele vai estar exatamente falando dessa realidade da condição messiânica que havia sido citado lá no Velho Testamento, e lá não tinha ainda havido essa compreensão plena da revelação de Jesus Cristo, e quando Cristo vem também não é entendida plenamente. Mas Paulo aqui está convertido, ele entendeu, então ele está citando isso, dizendo, olha, os profetas disseram que olhos não viram e nem ouvidos ouviram, porque eles estavam falando ainda lá naquele momento, apontando para esse futuro, para essa justificação pela fé que nós temos hoje em Cristo, tá certo? Então, ele está se referindo a essa fala messiânica no Velho Testamento, a respeito realmente daquele que viria, do Messias, tá certo? Que ainda não tinha sido concretizada. Amém? Então ele está citando aqui Isaías, capítulo 64, você vai encontrar, capítulo 65 você vai encontrar, capítulo 52, capítulo 53 de Isaías, você vai encontrar todas essas profecias que ainda não haviam se cumprido, capítulo 9 de Isaías você vai encontrar. Então, Paulo está citando essa realidade. E vai dizer, nem jamais penetrou em coração humano. Quando Isaías está citando isso e Paulo está citando, olha, os profetas falaram disso, essa sabedoria jamais penetrou, ele diz no coração, e o coração do crente é a mente, é o pensamento, é a vontade, é o entendimento, é buscar compreender. Então, Isaías disse que isso não tinha penetrado no coração humano, ou seja, na mente humana, no entendimento humano. Por quê, amado? Porque a sabedoria humana, ela não consegue discernir
a sabedoria espiritual. Amém? Então, Paulo está citando aqui Isaías, quando ele diz, jamais penetrou no coração humano. Isto para Paulo significa exatamente que o ser humano, sem a revelação do Espírito de Deus para ser gerado uma nova criatura, porque Paulo aqui está falando como um homem que nasceu de novo, como um homem convertido. Então, Paulo ele entende isso graciosamente, que a mente humana, desprovida da graça reveladora de Cristo, jamais vai entender as coisas de Cristo. Amém? Pode até compreender filosoficamente, pode até entender marxistamente, né? Você vê um marxista falando do Evangelho segundo Marx, é, é coisa para a gente rir, né? Porque ele diz que Jesus é o primeiro marxista, né? Porque Jesus não gostava de trabalho. Porque Jesus, na sua missão, estava fazendo um trabalho extraordinário, que era anunciar o Evangelho, um trabalho de muita dificuldade, tá certo? Mas Jesus trabalhou com seu pai na sua profissão. A história pode provar isso. E fala para que a gente também pegue no arado e não olhe para trás. Tem que entender, aplicar o arado no serviço braçal mesmo, aplicar o arado no serviço da obra, mas tudo isso é trabalho. Então, os que pregam o Evangelho segundo Marx, ele diz que Jesus era comunista porque não gostava de trabalho. Isso retrata o que eles são, né? Ele não gosta de trabalho, gosta de roubar os outros, de enganar os outros, de mentir, de enterrar os outros em ditaduras criminosas, né? Mas vamos lá, porque aqui Paulo está citando, ele está dizendo, a compreensão de Paulo, ele deixa claro que sem a revelação de Cristo, o ser humano é incapaz de compreender as coisas de Cristo, as coisas do reino de Deus que são ensinadas por Jesus, como elas são ensinadas, sem distorção, tá certo? Como Jesus ensina. E o versículo vai continuar dizendo assim: o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus, na visão de Isaías, já pensando, porque Isaías é o profeta da antiguidade que mais se aproxima do evangelho revelado por Jesus. É ali é o evangelho. É interessante que Isaías ele tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia, tá certo? Fala de Jesus. Então, quando Paulo está citando aqui é, a, é, o que Deus tem preparado, é exatamente o Evangelho, a boa nova de salvação. É o que Deus tem preparado desde o princípio. Desde a queda, Deus tem preparado isso. Tentou fazer através de homens, não deu certo. Tentou fazer através de uma nação, não deu muito certo. E aí vem Jesus. Então, Isaías, falando naquele contexto, ele já está visando a essa revelação de Jesus Cristo, meu amado. Portanto, aquilo que Deus tem preparado, no contexto de Isaías e Paulo está citando, era isso que Cristo tinha, era isso que Cristo, porque Cristo é Deus, tinha preparado, que seria revelado e agora em Cristo foi revelado, tá certo? E que só pode ser dado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece a profundeza de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Assim como o homem conhece a sua profundeza, tem coisa que só eu sei de mim e Deus. Pode ter certeza. E se o Espírito de Deus quiser lhe revelar, você vai ficar sabendo, se eu lhe disser também. Então é isso, é pelo Espírito que nós vamos entender. E quando diz Deus tem preparado, é exatamente o Evangelho que veio e que Jesus trouxe e revelou a boa nova de salvação. Isso é o que estava preparado, tá certo? Na visão dos profetas, no entendimento de Isaías e dos outros profetas. E ele vai dizer no final do versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 2, aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus. Olha, dizer que ama a Deus é fácil. Mas deixa eu usar aqui um princípio que a Bíblia ela é feita de princípios. São princípios revelados para nos ensinar. O amor a Deus ele é manifestado através da nossa declaração de fé a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso é uma declaração de amor a Deus. Porque Deus amou o mundo, diz João no capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para aquele que crê tenha a vida eterna. Isso é a manifestação do amor de Deus ao mundo.
E a nossa declaração de amor a Deus é a nossa declaração de fé a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso é a nossa declaração de amor a Deus. Amém? Agora, quem ama, obedece. Quem ama, pratica. Quem ama, busca entender o Evangelho e não distorce o Evangelho e procura praticar o Evangelho. É possível praticar? Eu diria que é necessário. Possível, talvez, não é tão fácil, mas é necessário. Sem distorcer. Porque quando Jesus diz amar os inimigos, é para amar os inimigos mesmo. Ou seja, não querer mal a eles, querer que eles se convertam. Amém? Isso é o Evangelho de Jesus. Portanto, aqueles que o amam, o amor de Deus é revelado na nossa declaração de fé a Cristo. É revelado por nós a Deus pela nossa declaração de fé a Cristo, certo? Portanto, amado, esse é o plano de Deus, pleno para a humanidade, é que você possa entender e você possa ter fé em Cristo, você possa declarar sua fé exclusiva a Ele. Isso é amar a Deus. E mudar de vida a partir dessa fé, porque o Espírito de Deus não deixa você como você está, tá certo? Eu era um inveterado, viciado em bebida alcoólica, caía pelas calçadas. Quando Deus me revelou essa verdade, eu pude compreender que isso não faz parte da vida de Deus, tá certo? Aí você vai dizer assim, Jesus transformou água em vinho, né? Mas precisa entender a palavra de Deus para você não estar caindo em contradição do que Deus está ensinando e nem ser levado pela distorção da palavra, tá certo? Então isso aqui é uma reflexão para nós, tá certo? A nossa declaração de amor a Deus é a nossa fé declarada a Cristo Jesus, ao Evangelho de Jesus e buscar praticar e viver o Evangelho de Jesus. Amém? Eu vou citar aqui só o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21, que o próprio Jesus falando, ele vai citar no capítulo 14, aliás, capítulo 14 de João, versículo 21, que ele diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O amor a Deus, amado, é revelado pela exclusividade da nossa fé a ele. Se a sua fé é misturada com qualquer coisa, você não está amando Deus verdadeiramente. Deus precisa ser exclusivo na minha e na sua vida. Aí você ama o próximo, e o próximo é todas as pessoas, tá certo? Porque você ama a Deus e Deus lhe ama. Amém? Aqui está a sabedoria de Deus, Paulo falando sobre ela, citando Isaías. Olha, aquilo que os profetas falaram está revelado agora. É o Evangelho, a anunciação do Evangelho, é a boa nova de salvação. É crer em Cristo, é ter essa vida transformada. Isso é sabedoria de Deus. Amém? Deus te abençoe. E a natureza cristã do crente genuíno, ela se baseia nessa declaração de fé. Tem convicção dessa verdade. Não é religião, é Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, do qual eu sou André e creio plenamente em Jesus de Nazaré. Deus te abençoe. Eu não creio no Evangelho pregado por os homens, tá certo? Eu estou com vontade de citar Gandhi aqui. Gandhi, ele disse que cria em Cristo, não cria no Cristo pregado pelos cristãos. Isso é muito sério. Eu creio em Cristo e busco fazer a vontade de Cristo e anunciar Cristo, Jesus de Nazaré, que salvou o André. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te dê sabedoria e você possa ser envolvido por essa sabedoria que vem pela revelação do Espírito de Deus, aquele que ama a Deus e amar a Deus, a declarar sua fé nele. Deus te abençoe, tenha uma boa terça-feira, em nome de Jesus. Amém.